E no vídeo de hoje, bora para as principais notícias do mundo da bola. Já deixa aquele like se você não é inscrito no canal Bola na Rede e bora lá pro vídeo. Jogo. Esse é o Memphis, cara. Esse cara aí renova o contrato dele. Não sei se dá pra pagar 5, 10, 15, 20. Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Agora, se não tiver, meu irmão, a gente deve pra você 41 milhões, que vai chegar a 41 milhões. Ó, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Até julho. Como é que eu te pago? O que você quer? Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso fazer alguma coisa com você, porque o Corinthians precisa dele. Agora, no jogo de ontem, Guinegão faz gol. Esse Kaique que fez um golaço. São 3 meninos que é do terrão. O Caio, que seu machucado, também é bom que é bom menino. Joga do lado direito. Infelizmente, teve acho que da coxa posterior do lado direito, que é o do arranque. Que quem faz cirurgia, ou quem está muito tempo sem jogar, ou quem joga lá na Arábia, que não treina igual treina aqui, aí o cara vem treinar aqui um coletivo. Aí o cara vai fazer a preparação física. Ele não aguenta, porque muscularmente, de uma maneira tranquila. Aí você tem esses gols. Se o Corinthians se organizar, que é uma coisa assim, que é difícil. A gente tá com a estopinha aqui, tem um monte de corintiano aqui, tem as crianças aí, daqui a pouco eu falo. Então o Cássio Brandão tá aqui, ó, um dos caras mais maravilhosos em termos de Corinthians, de camisa. Tá o Cássio com o Guto ali, ó. Esse não é. Esse é o Hollywood, canta muito. É aqui desse lado, ó. Então esse pessoal ama o Corinthians. O torcedor ama o Corinthians. Os caras da Estopim viajaram 15 horas, mas fumando maconha. Que aí dá pra você ir, né? Aí fica mais. O cara fica voando. Aí não percebe. Mas não percebe nem as horas. O cara pensa que é 1h30, mas foi 15. Aí o que ele tá lá. Aí ele voa em cima dos caras. Aí pega os torcedores do Flamengo, tudo assim, ó. Os caras não torcem. Corinthians não, irmão. Você pode perder 10-0. Se perde de 5-0, vem cantando, irmão. Essa é a diferença do corintiano. Aí você pega 3 meninos. Esses 3 meninos, o que eu tenho que fazer com ele, no seu entendimento, Veloso, daquilo que você viu ontem? O Dorival sabe como ninguém, né? Boa tarde, trabalhar bem essa base. Hoje o Corinthians realmente valoriza os meninos, porque os meninos estão ganhando títulos, ajudando na campanha. E o Dorival tem esse olho clínico aí, né? Vai buscar os jogadores, dá oportunidade. E se o Corinthians tem dificuldade... Não, Veloso. Vem cá, Aurelio. É nariz? É lógico, ele tem um nariz que ele... faro. Entra aqui, rapaz. É o faro pra achar os caras. Salam aleikum. É o faro. É o faro do Dorival. Pera aí. Vai lá. Dá uma olhada na cara do homem. Olha aquela câmera. Salam aleikum. Vamos lá. E aí, Veloso? Então, o Dorival ele tem esse faro, né? Pra achar ele essas cheira, joias, né? Imagina se ele fosse... Essa é a vantagem do cara. Ele cheira. Essa é a vantagem. E ele cheira outras coisas. Não fala de droga, não. Cheira comida pra levar em casa. Tem essa vantagem. O quê? Ele não come comida estragada nunca. Nunca. O nariz dele... Chega antes. E quando ele recebe pagamento, ele pega aquelas notas de dólar. Vai dar aquela cheirada. Que isso, Aí Dorival? ele não pega nem numa dólar fase falso. aí, pica-pau. Nem dólar falso ele pega. Nem dólar falso. Ele não precisa aquelas canetinhas, não, Veloso. Não, é só dar uma fungada lá que ele já sabe. Então o Dorival tem realmente essa capacidade de ver, de trazer, de valorizar. E o Corinthians, eu acho que acertou demais até nesse ponto, né? O Dorival já é campeão no Corinthians de título. Veloso, não pode tomar um gol desse, né? Felipe Longo, você que foi o baita goleiro. Ele espera a bola, né? Onde ele tá, Veloso? Ele espera a bola, tem que acompanhar a bola. Acompanha a bola, velho. Esperou a bola. O goleiro acompanha a bola. E outra que eu chutou, não sei se vai rebater, irmão. Aqui, velho. O que tem que Tá falar louco, irmão? é que o goleiro tem que marcar a bola, né? Marca a bola, velho. Aprendi isso com o Mário. Olha lá. Eu já tomei um gol assim também. Foi um só, depois eu aprendi. Porque não tem como ser na É bola. uma vez só. Como que é, Veloso, ali? Explica pra mim. Você tem que acompanhar a bola, a trajetória da bola. Se desviar... Tudo bem, ali não desviou. Aí ela vai direto. Você não Tem que pode ir acompanhar a aqui bola. na frente, volta pra trás, você não consegue saltar, velho. Acabou. Você tomou o gol, tava impedido e foi falta do zagueiro número 3 em cima do Charles, tá? Ele participou, teve participação direta porque ele disputa, faz a falta no Charles e ele estava em posição de impedimento, por isso foi anulado. Mas assim, o Dorival faz esse trabalho, né? Sempre deixa... essa herança aí positiva de jogadores que são revelados. Em todos os clubes que ele vai? Todos. E aí pode vender com esses meninos valorizados. Souza, o que você pensa do Dieguinho? O que você pensa principalmente do Guinegão? E o que você pensa também disso, né? Do Kaique que entrou da base, o que é muito legal, que por sinal, cartão corporativo do São Paulo.
E a gente não fala, né? A imprensa não fala. 500 pau. Então. Ô, Casares, tá de brincadeira comigo? 500 mil do cartão corporativo? Pô, cortando o cabelo igual o Andrés, só não comprou Tadala, né? Lógico que não, tá? Porque a namorada que você tem, não precisa de Tadala, né? O Corinthians não. Os Corinthians, os caras são tão frouxos que eles compraram Tadala. Dirigente frouxo, né? Precisa comprar Tadala. Você já usou Tadala? Não sabia nem o que era, aprendi aqui. Aqui? Oi. Ô, tá de brincadeira. 500 pau, meu, de cartão corporativo. Aí depois vem a conversa mole. Não vem ficar ligando pra mim, não, hein? Souza. Craque, o Kaique, boa tarde, né? O Kaique já é um menino que já veio naquele time do Corinthians que foi campeão em cima do Cruzeiro. O Dieguinho, eu já tinha falado sobre ele aqui, que o Christian tinha falado sobre esse menino, que é muito bom jogador. O Guinegão, eu tô com você quando você diz que é quase impossível jogar com o Guinegão no ataque. Onde Vai tem, jogar. onde tem Yuri e o próprio Memphis. Mas a real é que o Corinthians sempre produziu bons jogadores. E sabe que ontem um monte de gente metendo o pau no Dorival Júnior. Como é que não pode, que não coloca o Pedro Raul? Vocês estão loucos? Vocês estão de brincadeira? Que colocou o Pedro Raul, rapaz? O cara ganha 500 pau por mês. O cara foi comprado por 5 milhões. O cara não jogou absolutamente nada. Foi pro Ceará, foi bem. Agora ele fica no banco do Guinegão. É isso que o Corinthians tem que fazer. E o Dorival é o Dorival que trabalha todos os dias, né? Vai jogar quem tá dando respostas nos treinamentos. O Dorival deu uma letra para ele assim que chegou, falou que precisava de mais vontade dele. E aí a resposta quem tá dando é o Guinegão, a molecada da base. O Corinthians sempre foi muito bom, né, em revelar jogadores, né? É só a gente olhar para os jogadores que saíram, que nem a gente só ficou sabendo depois que passaram pelo Corinthians, né? O jogador mais incrível que o Corinthians revelou, eu não sei qual administração foi. Se foi do André, do Willian ou do Mário Gobi. Que o seu Tite, que é o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ninguém é maior que o Tite como treinador do Corinthians. Ninguém, nem Oswaldo Brandão. Ninguém é. Mas o Tite é ultrapassado. Tanto é que ele liberou o maior jogador da base do Corinthians, que foi Marquinhos, irmão. Os caras emprestaram por 5 milhões de euros se fosse ficar com a Roma. Lembra disso? Aí do Mário Gobi. Parabéns, hein, Mário Gobi? Aí o Mário Gobi disse para a imprensa que eu emprestei porque o Tite falou que ele era pequenininho. Mas pequenininho monstro, né? Pequenininho monstro. Tanto é que depois, acho que de 7 meses, sabe quem comprou ele? Né? PSG, né? PSG. Por quanto? 35 milhões de euros, se a minha memória não estiver boa. Então, olha só o que os caras fazem pro Corinthians. Olha o que os caras fizeram nesses últimos 20 anos para um clube que revela um monte de jogador. E principalmente volante. Lateral esquerdo. E a gente pode colocar aí Gabriel Martinelli, pode colocar Claudinho. É que o Martinelli, com 14 anos, ele foi... Foi pro Ituano. Não, então, ele troca o Corinthians pelo Ituano. O cara vai trocar o Corinthians pelo Ituano. Legal. Aí quem que é? Juninho Paulista e Edu Gaspar. Pra onde vai o Martinelli? Arsenal. Pra onde? Arsenal. O Arsenal. Quem que tá como da seleção brasileira? Edu Gaspar. E quem que vai pra seleção brasileira no lugar dele? Juninho. É uma coincidência, né, meu? É uma coincidência. E sempre o Corinthians perdendo o que mais tem de valor. O que é? O maior valor de um clube? A base. Não, senhor, é a torcida. O maior valor de um clube de futebol é a torcida. Aí depois são os jogadores e a base. Aí vem o time. Mas as pessoas não pensam assim, né? Maravilha. O que você achou realmente do Flamengo contra a equipe do Corinthians? Que, por sinal, acho que a gente tem aquilo que os... antes disso, a gente tá com o Caio, com a mãe dele aqui, com o pai dele, e quando vocês escutam uma criança, porque o Caio, eu não sei a doença do Caio, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Hashtag todos pelo Caio. E ele precisa de dinheiro para ir para os Estados Unidos. Depois eu até coloco o microfone com o pai dele, para o pai dele falar da doença dele, degenerativa, e a gente precisa ajudar, não é verdade? Eu faço o que eu posso.
que eu não posso, não dá pra eu fazer. Não, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Vamos lá. Qual é a ideia de um jogo desse, de um jogo do Palmeiras, que foi 5-1, com o time titular, de um jogo do Corinthians com o Capivareiro, com o time reserva, e agora o clássico domingo, senhor Dirceu Marcola Maravilha, que disse aqui nos Donos da Bola sexta passada que ia ser o quê mesmo, Souza? Goleada. 4-0. 4-0. 4-0 pro Flamengo, mas aí me parece que 4-0 foi pro Corinthians, porque foi 2-0 jogando, fora o chocolate e fora a torcida, Maravilha. Olha, mas essa sua pergunta é muito fácil de ser respondida. Porque quando eu disse na última sexta-feira que o Corinthians ia disputar o título contra o time do Flamengo, mas no último domingo o que aconteceu foi o seguinte: o Corinthians foi para o jogo, mas o Flamengo foi para um desfile de Miss Universo. Desculpa. Não. O Flamengo foi para desfilar. Não, peraí. Ele foi para desfilar. Sabe o que Você detalhe? sabe como que jogou o Corinthians? De que forma? Não, viu? O Corinthians jogou mais do que o time do Não, Flamengo. quem correu? O Corinthians Quem jogou não com, foi quem jogar. jogou com 3 zagueiros? Ranieri, não foi? Colocou Gabriel Paulista. o Gabriel Paulista, que fez o gol, e o Gustavo Henrique, que hoje é um dos grandes zagueiros. Não, Então, aí eu te digo. marcou individualmente. Eu sei, Mas, pera, mas- você vai tirar os méritos do Corinthians Não, agora? não, eu não tô tirando os Se méritos. você quiser tirar, você não vai vir mais, hein? Não, eu não tô tirando os méritos. Então tá, presta atenção. Mas hein? uma coisa eu vou deixar você falar. Eu só disse 3-4 a Olha 0 lá. porque o Flamengo não foi jogar. Sabe aquele desfile lá de beldades? Ah, vamos medir quanto você tem de cintura, você tem de quadril, quanto é o seu seio, você é mais alto, eu seio? sou mais baixo. Isso é desfile de Miss Universo. Então lá, como existe essa beldade total, o Flamengo esqueceu de jogar. E o Corinthians jogou para ganhar. Por isso que o Corinthians meteu 2-0 e poderia ter ganho até demais. O Flamengo foi uma Então, o senhor vergonha. errou no seu cálculo. Não é que eu errei. Você não erra, É que o então. Flamengo Não, não você foi não jogar. errou. O Flamengo não foi jogar. Você não errou. Não, mas o resultado poderia ter sido outro. Se o Flamengo jogasse. A minha O mãe, Flamengo se não tivesse jogou. pepeca, eu O Flamengo também não não jogou, nascia. o Corinthians jogou. O Corinthians jogou e o Flamengo não jogou. Mas Só porque isso. o Dorival Júnior foi monstro, taticamente. Não é só o Dorival. O time foi macho. Jogou com vontade. E o do Flamengo, só de frescurite, beldade. Sabe quando você vai... Quem que ficou de beldade? Todos, sabe, lá virou aquele... Sabe aquele... Igual que cabaré. Ai, quanto você tem aqui de cintura? Você tem 40? Eu tenho 38. Ah, o seu seio é menor. O seu seio... Então, ciúminho. Onde Você gosta arruma? do seio menor ou maior? Qual a diferença? Não. Mas por que o seio porque menor? o jurado, o que é tem um melhor do que... jurado. Não entendi. Não, é porque tem também não, jurado. porque a minha mãe tem os peitos que vai aqui. O seio mas- dela é do caramba. Não, mas é Ela jurado. ela deu leite pra 7 filhos, irmão. Ah, pô, doido, essa é Ué, forte. ó, Mas- Veloso, você mamou até quantos anos? 6 anos. Você? Até uns Eu até os dois, 5. Até uns Você dois. mamou até quanto? Acho que uns 4. Então, mas qual a diferença do peito pequeno Não, mas e é peito que grande? lá é beldade. Sai leite. Hoje no Mas Flamengo... sai leite igual. Eu sei, não mas... tem problema. Sei, mas no Não Flamengo... sai leite? Eu sei, mas... Eu não entendi o que ele falou, Não, Souza. mas é fácil O entender. que ele falou, Veloso? Também não. Não, Fala então, é vamos fácil lá. entender. Vai. Essa é do Vamos lá. cérebro. O Vai. que eu estou explicando é que o Corinthians foi pro jogo. O Flamengo, como tem essa... Agora tem Paquetá, tem não sei quem, tem não sei o quê. Então virou aqueles filmes, sabe? Que nem o Cabaré, que vai... Nossa, chegou uma nova aí. Você viu ela? O jeito... Então o Mas Flamengo... quem que fala isso? É as outras meninas e os meninos? que falam? Não, as meninas. É que no Flamengo Ah lá. tá a mesma coisa. Chegou lá de... É, porque... que Chegou eu não do vou- frio, olha lá. É, entendeu? Aí começa Tá aquele cobrando, tá cobrando menos que nós. Nossa, chegou em promoção. Então o detalhe é o seguinte: chegou fazendo promoção e aí não dá para você concorrer. Então, o Flamengo, se não se ajustar e não parar esse ciúminho, por isso que eu falei, vai ser 4-0, mas não aconteceu devido a isso. Ciúminho. Se o Flamengo não parar com o ciúminho, não vai para lugar nenhum. Ô, Maravilha, o que mais nós tem é ciúme na vida. Todo mundo E tem ciúme de homem é ruim, hein? Não, senhor, Maravilha. Muito pelo mulher ainda contrário, vai, hoje é mas de homem tudo de- igual. Hoje é tudo igual, Acho que de Maravilha. homem é pior. Não, hoje é tudo igual, Maravilha. Hoje o mundo é diferente, o mundo mudou. Que fase que tá o Corinthians? Bota os 3 gols aí do Corinthians pros meninos aqui dos donos da bola. Mostra eles lá. Disputaram lá os donos da bola, lá pelo Olímpia. Tá lá, ó. Nunca perderam? Então pode tirar eles daqui do ar. Perderam, tira. Pode tirar, perderam não vale. Perdeu não vale. Tem os 3 gols aí, Cascão, no jogo de ontem. Vamos lá então, coloca aí, Cascão. Faz a pinta pra cima do primeiro da marcação, soltou pra Bidu. Bidu tenta o passe na área pra Guinegão. Desarmado, sobrou pra Bidu, ajeitou pra Dieguinho, pé esquerdo. Fatal!
Dieguinho! Dieguinho! Dieguinho encara a marcação do primeiro, puxou para canhota, levantou na boca do gol, vem o toque de cabeça! Fatal! Que negão! Que negão! Desencanto cria do terrão, que negão! Vem o Corinthians, Memphis com Kaique, bateu de fora, fatal! Kaique! Cria do terrão, cria do timão, Kaique, camisa 31. O gol foi mais, não mais bonito, mas mais trabalhado para você, Veloso. Esse aí, o Kaique, né? O menino vem com a bola na diagonal, o Memphis faz a parede, acerta um chute lindo. Souza. Pra mim também é do Kaique. Qualidade, se acertar um chute daquele ali, não é pra todo mundo, não. Kaique, um golaço. Para mim, o gol mais legal foi o primeiro. De trabalhar o jogo, né? O do Dieguinho? Do Kaique foi mais bonito. Mas quando veio por dentro, o Matheus Bidu, rouba a bola, o Guinegão Garro, tromba, mete do outro lado, tem 4 na área. Sai do Garro, ó. Jogada Sai do Garro. Acho que foi mais trabalhado. Mas o gol do Kaique é um gol de um moleque que tem um futuro incrível com a camisa do Corinthians. Qual a ideia desse clássico de domingo? O que o Palmeiras fez e o que o Corinthians fez ontem e o Memphis. O Memphis, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Daquilo que eu entendo como corintiano, como comentarista, nós aqui como apresentador, a gente tem que comentar, a gente tem que falar, né? Cara, mas se você imaginar o que fizeram com o Palmeiras, Paulinho, 150 milhões, jogou nada, e não vai jogar, não se compara o Memphis. Gastou muito mais, e que deve ganhar uns 2 milhões por mês. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues do São Paulo, mesma coisa, não deu certo. Qual é a minha briga? É o Corinthians não administrar o que tem que ser administrado e dar 120 milhões para uma pessoa. E você não tem dinheiro para pagar o cara. Essa é a minha pancada. Santos fez isso com o Neymar também. Isso, Neymar, 21 milhões, o ano passado jogou nada. Fez 2 jogos e o time do... Tira aí, gente. Tira aí isso, porque senão vem no meu ouvido aqui, não dá. Aí veio o Neymar, renovou, não jogou até agora e parece que vai jogar com o Noroeste. 21 milhões por mês. Aí Paquetá, 42 milhões de euros. 300 milhões. Ganha de 5 a 6 pau por mês. Mas quem que jogou 1 ano e meio aqui? Cara, quando ele não quis jogar, que ele quis se preparar para a seleção holandesa, ele fez gol. Então, eu cheguei à conclusão, ou renova o contrato dele agora, chama o cara, faz acerto, ou fala para ele, nós não temos condição. Em julho você vai ir para a Copa, desculpa, mas não temos. Porque senão vai ficar ruim pro Corinthians o ano inteiro. O ano inteiro. Já deve pro cara 31 milhões. Com mais 10 milhões que ele tem em relação às parcelas de luvas, vai para 41 milhões. Pô, mas como é que vocês querem que o cara jogue bola? Como é que vai cobrar o cara? E mais, eu não tinha percebido isso, Veloso, Maravilha e Souza. Os caras gostam dele. A boleirada gosta. Os caras gostam dele. E ontem... Uma festa boa, né? Não, mas ele... Nossa, não, ele anima eu sei bem. disso, Veloso. Eu tenho minhas restrições. Mas só que é o seguinte, quando você vê um cara, quando você vê um rapaz, ou quando você vê um cara que é o top, e ele vem e entra no jogo de ontem, aí eu gostei, Veloso. Porque ele poderia não ter entrado. E ele entrou com disposição. O que você pensa disso, nessa visão do que foi os jogadores contratados? Ele está num nível bom, ele se preparou para estrear nessa temporada, né? Diferente dos outros jogadores. Ele teve um tempo a mais dessa pré-temporada, ele exigiu isso, pediu.
E não foi jogar antes de trabalhar pelo menos 3 semanas. E aí, é claro que a condição física dele é boa, ele já está jogando num nível legal. Ganhou 2 títulos, né? Sim, ganhou 3. Ganhou 3 já. Não, tô falando do final do ano e do que você tá falando. Começo do ano. Do começo do ano, da pré-temporada. Sem dúvida. Só que eu acho que nesse momento a prioridade dele tem sido a Copa do Mundo. Ele está pensando muito mais na Copa do Mundo, foi para a final, beleza, jogou bem, ganhou o título da Supercopa, mas para mim essa Mas você preparação... sabe que eu gostei tudo que ele dele tá ontem, fazendo- cara? Não, ele entrou bem. Cara, ele tô com disposição, com vontade, Não, correndo. É ano de Copa do Mundo. Ele fisicamente já está no momento bom, entrou no jogo bem e tenho certeza que vai fazer um grande jogo domingo também. Ele está no momento bom e sabe que talvez, provavelmente, a última Copa dele também. Já tem Não, 32. lógico que é, a última. Então é esse o momento dele, é essa Copa dele e o cara vai se preparar para isso. O que você pensa, Souza, disso? Craque, se eu tivesse o poder de dinheiro, fosse presidente do Corinthians, com certeza é um cara que você não pode deixar passar. Agora, pela situação do Corinthians, é uma situação difícil, né? Tem que ser uma negociação perfeita. A verdade pra que- não é só do Corinthians, é do São Paulo, é do Santos e é do Corinthians. O Palmeiras gastou 717 milhões só de pé de anão. Só contratou um cara bom, que é o Vitor Roque. O resto é tudo gente ruim. Se a Jogador gente- ruizinho. Se a gente for levar em consideração, entre ele e o Coronado, ele é barato. Verdade. Ele é barato. E outra coisa... Verdade. Né? E outra A gente já esqueceu do Coronado. É. 2 milhões por mês. Craque, e outra coisa... E o financeiro quer ser presidente do Corinthians ainda. Que legal, hein? E outra- Mas que teta, né? O Pedro Silveira quer ser, o outro aí quer ser. Vocês querem ser tudo presidente do Corinthians. Com tudo isso que vocês fizeram. Aí quem vocês não acreditavam, quem a torcida não acreditava, eu não acreditava, ninguém acreditava, tá fazendo tudo certinho, que é o Osmar Stable. E outra coisa, né? Se a gente também for levar em consideração o que ele trouxe de benefícios ao Corinthians, né? São 3 títulos. O Corinthians, a gente precisa lembrar, são 6 anos que o Corinthians estava sem disputar, sem ganhar nada. Então, ele trouxe qualidade. Eu E sei esse que gol aí foi importante, hein? eu sei que o momento é 1 a difícil 0 Copa do financeiramente Brasil. para o Corinthians, mas é um cara que tem sido fundamental. Eu não sei se o Corinthians... Não tem dinheiro, Souza. Não tem. vai ter como ficar. Não vai ter Não como tem ficar. dinheiro. Não tem. como. Tem. Não tem. Eu acho que o Corinthians é uma máquina de dívida. fazer dinheiro. É verdade. Uma máquina Não, de fazer desculpa, dinheiro. desculpa. O Corinthians tem dinheiro, mas não pode investir tudo Eu nele, sei, que senão... isso- Não é? Sim, Já mas está batendo 41 milhões de dívida só com É o cara. muito tem dinheiro, o cara. O Corinthians não tem condição, né? É aquilo que eu falei, né? Não, o Corinthians tem dinheiro. Ó. Sempre teve. Você vai É que os entra- caras administraram errado o Corinthians. Se o Corinthians não tem dinheiro, o salário está em dia? Tá, Como é que um clube que não tem dinheiro, o salário está em dia? faz adiantamento. Mas Tá tem errado. dinheiro. Não, mas tem tá dinheiro. errado. São 40... Quando você faz adiantamento, Craque. quando você pega seu cartão... Na minha época era talão de cheque. Eu já dei um monte de cheque boi, velho. Cheque pré-datado. Pré-datado. Porque ele chega lá no banco e fala... Irmão, quando você faz isso, você não dá sequência. Eu sei. Eu acho assim, cara, eu tô mudando de opinião. Eu chamaria ele, falar, Memphis, eu não tenho esse dinheiro todo. Eu tenho isso aqui pra você, ó. Você quer ficar mais um ano? Mais um ano com um ano de produtividade? Eu fico com você, porque você virou ídolo do Corinthians. Mas do jeito desse contrato, eu não tenho mais condição de pagar você. Não tem dinheiro. Eu diluía. Eu chamava, tentava baixar mais o valor Dos 41. do salário dele e diluía no tempo de contrato, Cara, você entendeu? quer saber? Eu acho que o salário ele nem ganha muito. O problema é o montante. É um montante. É que Eu tiro o montante e eu dou uns 3 milhões pra ele por mês. mas você- Ó, tá aqui 3 milhões pra você por mês. E acabou. E eu tiro o resto. mas- O resto, você que se vira. Mas você não pode ter um cara, Neto, que você tem obrigação de pagar quase 5 milhões em cada título. Por isso não tem condições de pagar isso. Eu acho legal a gente ficar falando. Agora vai chegar Mas, março, desculpa. abril, até junho vão ficar Não, falando mas disso. assim, Vai ficar, vai sair. Sai Charles. Sai Pedro Raul. Faz falta. Não, mas não tô lhe dizendo sobre isso. Eu tô falando de grana. Se você diminuir e você falar pra ele, eu te dou os 3 milhões por mês. Tá tudo bem. Eu renovo com você mais 2 anos. 3 milhões vai dar 30... Mais 2, 36 no ano. 60, vai dar 70 milhões, vai. 72. Pô, eu te dou, tá tudo bem. Agora, desse jeito, não. o problema foi o contrato que fizeram com ele, as Isso. regalias que deram pra ele, entendeu? Eu renovaria com ele 2 anos. Isso irmão. eu sou contra. Por 3 milhões. Essas Mas regalias. sem prêmio. Não, sei não.
Tira fora. Por exemplo, se o Corinthians for campeão paulista esse ano, e que pode ser, é 4 milhões e 700 para ele. Não dá. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, é 4, 5. Vamos botar 5, vai. É 5. Sim. Cara, tá errado isso. No meu ponto de vista, Mas Veloso. ele só disputa o Paulista até a final, né? É. Depois da Copa do Brasil, Não, eu tô dizendo, seria um até novo nos contrato. Não, então isso. Seria Meu no- irmão, você vai ganhar 3 milhões, tá legal? Mas sem isso tudo que deu pra ele. É. O problema foi que fizeram um contrato com ele achando que ele não ia bater essas metas. Verdade. O Corinthians estava numa situação tão difícil. Verdade. Tão difícil. Ninguém achava que o Corinthians ia ganhar Ninguém 3 achava. títulos. Ah, vamos. Eu Não, e quero... se ele perde 10, os caras aceitam. Daí aceita. Não aceitava? Aceitava. Ainda mais o Augusto, né? Dava. Você acha que os caras sabem o que é inglês? E não é só o Augusto, não. Viu? A gente lembra que o Duílio fez uma proposta pro Cristiano Ronaldo. O clube, na situação que tá, ele fez uma proposta. Sacanagem. Não, pelo menos ele falou, né? Não, ele falou. Ele falou que ficou uma semana sem dormir, o cara fez. É. Ele fez uma proposta. Então, o Corinthians estava numa situação tão Olha só, difícil. quem gastou mais, o Palmeiras ou o Corinthians com o Memphis ou com o Paulinho? O Paulinho teve até agora nem coração. O jogou. Palmeiras gastou mais. Mas muito mais. Quem gastou mais? O Santos com o Neymar ou o Corinthians com o Memphis? Só que a diferença é que se o Paulinho voltar a jogar, o Palmeiras ainda pode vender, né? É. O Corinthians não pode vender o Memphis. Mas aí vem o outro lado, né, Veloso? Eu ganho em título, É, exato. em um monte de Isso coisa o que Memphis você tem está que entregando. saber. O Memphis está entregando. Por exemplo, ele não tem direito de É imagem? ganho esportivo. Vamos lá, vocês do marketing aí do Corinthians aí, vocês acham que sabem tudo. O que o Memphis fez pro Corinthians em termos de propaganda? Eu não vi nada. Pro Corinthians ganhar dinheiro. Não vi nada. Qual foi a empresa Não tem nenhuma. de bebida? Não. Cadê o marketing do Corinthians? O que o Memphis fez pro Corinthians em termos de marketing? Ó, o Memphis em cima da Scania, o Memphis em cima do Mastercard, ó, na Magalu, no Bradesco. Onde o Corinthians fez uma propaganda monstruosa com o Memphis e que o Corinthians poderia ter, tipo, aproveitou a imagem dele? Fala uma só, em 1 ano e meio. Que marketing é esse? Não O produziu, cara falou né? que foi o cara do marketing que trabalhou na Band aqui. Eu tô 23 anos aqui. Eu nunca vi ele aqui. Neto, Eu não sei, eu tô 23 anos aqui. se você não conseguir... 25, fala a verdade. Se você não conseguir vender o Depay, você vai vender quem? O Thales Magno? O Charles? Pelo menos ele tem nome. E agora, isso que você disse bem. Por quem fez? Mas não faz. Vamos lá. O Memphis não podia fazer uma propaganda de título pro Corinthians? Nas lojas do Corinthians? Não poderia? Poderia. Chamar um fiel torcedor? O Memphis não poderia fazer uma propaganda numa bet, eu não sei. Cara, o que ele fez? Qual foi a propaganda individual que ele fez do direito de imagem que ele tem? Não. Nada! Nem um boné. Mas lá no Santos o Neymar só faz pra ele também. Não, mas aí o Santos Também. deixou. Ele não participa nada. Só faz pra ele. Só cuida dele. Cara, desculpa, cara. Dá pra fazer. Você acha que, do jeito que tá o mundo hoje, tecnológico, as empresas investindo bilhões de reais, você acha que ninguém poderia juntar o Corinthians e o Memphis pra fazer uma propaganda do do Santander, do Zé Delivery, que é do Corinthians, vai? Imagina o Memphis, aí, Marx, o Memphis entregando pras pessoas do Zé Delivery. Do A iFood. Magalu, sabe? A Heineken, quem quer que seja, alguém fez uma propaganda monstruosa com o Memphis e que o Corinthians poderia pegar 50% e 50% para ele? E paga o direito de imagem, né? Do Tem o Mercado direito de Livre. imagem Pelo do jogador. contrário. Tem o direito de imagem do jogador, mas não explora. Não explora. Não é? É. Na verdade, ele fez energético, que é Red Bull, para ele e mandou quem não gosta dele tomar suco de caju, que é o direito que ele tem nas mídias sociais dele. Não é verdade? Então, eu falaria assim,